passarão pelas mesmas situações. Salomão deixa isso bem explícito. E todos chegarão ao mesmo destino. Que destino é esse? A morte. Todos. É bem da verdade que a igreja atual, e os pregadores têm falado isso e expressado em suas mensagens, é um pensamento pelos acontecimentos que vivemos agora, que viveremos o arrebatamento do Senhor. A trombeta soará e subiremos em corpos glorificados. Tendo em mente que não vamos desfrutar a morte, assim os pregadores pensam. Mas se porventura não acontecer, todos nós vamos desfrutar, infelizmente, a dor de uma partida, que é a morte, que foi o que nos está reservado e estabelecido por Deus. Mas tendo a consciência que moraremos com o Senhor, juntamente com Ele. Só que Salomão, por que ele usa essa expressão que chegando ao Sheol, lá não tem reflexão, não tem pensamento, não tem absolutamente nada para fazer? Porque o texto não é velho-testamentário, o texto é do Antigo Testamento. Salomão não tinha noção do que iria acontecer no Novo Testamento. Ele não sabia que Cristo iria vir com um novo concerto, uma nova mensagem, um novo evangelho de salvação, e traria uma promessa de buscar a sua igreja. Ele não tinha noção disso. Ele tinha noção do seu presente momento que ele estava vivendo. Então o presente momento era esse: vida e morte. E nesse período haveria que se viver. Mas vamos lá, para a gente entender bem o que Salomão está expressando. Irmãos, estão entendendo? Amém? Amém. A gente vai sair daqui entendido do que Salomão está repassando e escrevendo para os seus leitores do seu tempo e para nós que aqui estamos. Até porque, irmãos, deixa eu bem claro, são palavras de sabedoria, são palavras de conhecimento. No livro de Eclesiastes, Salomão deixou bem claro que a sabedoria procura as pessoas. É como se ela corresse atrás dos seres humanos, porque é bom conhecer, ter conhecimento e sabedoria, para que possamos assim ter uma vida abençoada. Eu estava falando para os irmãos, agora no curso, que Deus e Cristo também, tanto no Antigo e no Novo Testamento, Ele não deixa a gente sem respostas. Para tudo Deus tem uma resposta, para tudo Deus tem as soluções. A gente aqui não dá por percebido quando entramos no texto sagrado. A gente parece que às vezes é tão rápido que não consegue compreender, absorver o que está escrito. É tão provável que já estamos no ano 2024 e Paulo deixou bem claro sobre uma questão que vivemos hoje na nossa atualidade, que explodiu e desencadeou de uma forma tão grande, que é a ansiedade. Você vê bem que Paulo deixou bem claro que lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E hoje a gente vê tanta gente ansiosa, mas a gente parece que passava tão rápido na expressão paulina, que não entendia que em nós, seres humanos, estava intrínseco a ansiedade. E a gente só se deu conta, parece que na Bíblia explodiu. Opa, na Bíblia estava escrito isso. Parece que eu nunca me dei conta. Parece que a gente nunca percebeu. Mas a Bíblia tem escrito para tudo, tem verdades para tudo, tem as respostas para o que procuramos. Só basta lermos com atenção. Amém? Meus irmãos, vamos continuando aqui. Então os irmãos estão entendendo. O que Salomão quer deixar bem claro para os seus leitores e ouvintes é que temos uma vida nessa terra. E ela deve ser desfrutada e vivida de forma bem e alegre. Até porque ele deixa claro, a gente vai discorrendo aqui do 8 em diante. Vamos ler aqui o 7, olha o que ele diz. Portanto, vai e come com alegria o teu pão e bebe o teu vinho com o coração contente, pois Deus já se agradou do que fazes. Veja que ele reflete sobre a vida e fala para os seus leitores que eles vivam ela com alegria e com intensidade. Não uma vida triste, uma vida sofrida, monótona, de tristeza, de desânimo, uma vida trancada, atrofiada em quatro paredes. Ele diz, olha, vivam ela, desfrutem ela com alegria, vivam ela de forma contente, porque essa vida que nós temos hoje foi Deus que nos presenteou e nos concedeu, sejam maus ou bons, é favor imerecido de Deus, é bondade do Senhor. Ele soprou sobre nós o favor que é a vida, então ela deve ser desfrutada, mas com sabedoria, e é isso que Salomão tenta
deixar bem claro em todos os capítulos do livro de Eclesiastes, que os seres humanos vivam com sabedoria, porque assim eles serão bem-aventurados. A expressão bem-aventurado é ser feliz, feliz será, viverá bem com o Senhor. Agora vamos aqui no versículo 8. Esteja sempre vestido com roupas brancas, com trajes de festa. Salomão novamente retrata o sentido de viver alegre. Logo levaremos sim para o sentido espiritual, mas o irmão sabe que é sempre bom a gente falar do contexto histórico do real acontecimento que é escrito, que é para a nossa total compreensão. O texto tem a sua história, mas também tem o seu sentido espiritual, e a gente vai já chegar nele. E ele fala sobre a questão de ungir a cabeça, essa questão de alegria, do óleo santo. É uma coisa tão simbólica e uma coisa tão espiritual sobre o óleo, porque ele está realmente em momentos especiais que Deus separava para ungir homens para o serviço na sua obra e fazer a sua vontade, o seu querer. Não se via no texto do Antigo Testamento ninguém ungindo ninguém por brincadeira. Ninguém vinha pegando óleo ungido e sagrado para se fazer algo com brincadeira, mas era algo especial e voltado para Deus. Lembrando, ungir alguém é coisa sagrada e é Deus quem escolhe os seus santos e seus servos. Vamos aqui ao versículo 9. Olha o que Salomão fala: desfruta a vida com a mulher amada em todos os dias desta vida paradoxal que Deus te concedeu debaixo do sol. Lembra que eu falei que foi Deus que concedeu a vida? E é interessante que a expressão que ele usa para a mulher que alegra o homem, porque é bem da verdade que os olhos do homem brilham e ele está contente com a esposa que lhe foi dada e presenteada. Até porque o judeu sempre teve o casamento como algo muito importante. Não era algo como se trata hoje, infelizmente, que se casa hoje, se não der certo, amanhã separa. Teve uma briga ali, teve uma discussão, rapaz, quer saber a discussão, não quero brigar com ninguém, eu acho que eu vou me divorciar. Não, era algo muito cuidadoso, de um zelo muito grande, havia uma preocupação muito grande, e isso os alegrava muito. Era tão bravo que a festa não era de um dia. A festa de um casamento judaico se passava por mais e mais dias. É tão bravo que o texto sagrado deixa bem claro que Jesus, no seu primeiro milagre, está participando de um casamento, e esse casamento já se passava de alguns dias que estavam sendo realizados. Por isso se faltou o vinho, porque não era um dia de festa. Então, para o judeu, o casamento era muito importante, era algo que eles tratavam com muita alegria, com muito gozo. Por isso Salomão deixa bem claro que ele deveria desfrutar a vida com a mulher que Deus havia lhe presenteado, deixando bem claro, novamente ressalto, que a vida que Deus nos deu, ela deve ser desfrutada com alegria e com a intensidade que Deus vai nos dando, mas lembrando, com sabedoria. E isso é muito importante, porque, infelizmente, vou ressaltar sobre a questão da ansiedade, porque que infelizmente acontece e aconteceu e há acontecimentos de líderes com as suas grandes preocupações ministeriais tirarem a sua própria vida, tirarem a vida que Deus lhe presenteou. Por quê? Fardos pesados, sem momentos de desfrutar alegria, sem momentos para separar o lazer, algo que descanse a sua matéria física, porque com as batalhas espirituais a matéria cansa, porque ela está junto da alma e do espírito. A gente é tricotômico, corpo, alma e espírito. É uma junção, são três, mas que levando em conta as batalhas da vida espiritual, a nossa matéria vai sentir e se torna necessário descansá-la. Você não vai abandonar o que Deus entregou, você vai descansar até, meu irmão, mesmo usando o poder da palavra. Quem já leu o livro do Gênesis, vê que Deus criou os céus e a terra com o poder da palavra, mas ele deixa bem claro que no último dia ele descansou. Descansou de quê? Mas ele descansou.
deixando bem claro que nós, como igreja de Cristo, devemos desfrutar a vida que o Senhor nos dá, e logo tendo em mente que é o Senhor que nos concede a graça para vivermos o que Ele nos entregou, e a gente vai entendendo isso aqui no decorrer do texto. Debaixo do sol. E Salomão, ele enfatiza uma coisa, não sei se fica os botões na cabeça de vocês, mas ele diz que a vida é ilusória e ela não tem sentido. Olha o que ele diz. Uma vida ilusória sem sentido, pois essa é a tua recompensa. Lembrando, irmão, que o texto é do Antigo Testamento, ainda não tinha o Novo. Salomão não tinha noção que Cristo viria na terra. Não, ele estava vivendo o seu presente momento. Por isso que é bom a gente entender o que se está escrito e ler com atenção, para que a gente não faça aplicações errôneas. Então ele viveu tantas coisas, ele viveu tantos momentos especiais, ele amou, ele teve suas serviçais, seus serviçais, homens que lhe serviam, riquezas, grandezas, ele desfrutou tudo disso, teve os seus deslizes na vida, mas ele deixa bem claro que a vida que ele viveu é ilusória, sem sentido, mas ele expressa: vivam ela, desfrutem dela, tenham momentos bons com ela, porque Deus nos presenteou, Deus nos concedeu. Olha o que ele diz no versículo 10, isso é interessante. Sendo assim, tudo quanto vier à mão para realizar, deixando bem claro que é Deus quem dá. A irmã falou, foi Deus quem deu a Salomão sabedoria. Deus se apresenta a ele, lhe faz um pedido, e ele pede, Deus dá a ele conhecimento. Então tudo que Deus vinha à mão a lhe entregar, fazem com o melhor das tuas forças. Isso é muito interessante. Deus nos entrega. Eu estava conversando com um amigo agora de Fortaleza, antes de vir para cá, e eu vi na foto do seu perfil, eu dizendo Salomão, Damião, quanto Alex são dois irmãos, Cosme e Damião, a família católica, então resolveu colocar os dois irmãos Cosme e Damião. É crente em Jesus, graças a Deus. E eu, que alegria, Damião, ver a tua família, você casado, uma criança, e eu fico muito contente, fico muito feliz. Eu falando para ele, Deus é primordial em tudo, Deus é primazia em nossas vidas, e por segundo vem a família, porque a família é a base, é o alicerce. A gente não pode inverter os papéis, Deus, igreja e a família, não, a família vem em segundo plano. Eu falando para ele, porque contudo, o casal tem que estar bem em Deus e conseguir